E se eu te falar que esses 3 tênis possuem uma coisa em comum, você consegue adivinhar? Todos eles valem mais de R$1 milhão. E não se assuste quando eu te falar que esses 3 não são os únicos modelos a valerem milhares de reais. Esse é o mercado bilionário de sneakers, buscado por muitos consumidores que se autodenominam sneakerhead. Esses consumidores são apaixonados por esse estilo de tênis, sendo que muitos deles não compram pensando em usar, mas sim em colecionar. Mas exatamente o que são sneakers? A própria Nike nos dá uma explicação. É um termo para tênis originado do inglês, mas não são quaisquer tênis. Na verdade, são aqueles que entregam uma história aos consumidores. A própria palavra sneaker vem de sneak, que é o ato de andar furtivamente, combinado com a ideia dos sneakers que são feitos com solas de borracha. Assim produzem pouco barulho ao caminhar. Mas nem sempre os sneakers foram assim. Houve uma evolução até chegar no padrão de calçados de hoje, e um grande acerto que definitivamente mudou a cultura desses calçados, elencando eles não só como uma simples peça de vestuário, mas fazendo para alguns se tornar uma verdadeira obsessão. Mas o que foi exatamente esse acerto que elevou o nível dos sneakers a serem peças de coleção? E como hoje isso é um mercado bilionário? O primeiro sneaker desenvolvido foi feito na década de 1830, invenção de Wade Webster, para a prática de esportes. O estilo de calçado com base na borracha ganhou adesão, e outras empresas criaram modelos semelhantes, sendo que no começo do século XX os maiores produtores de tênis eram fabricantes de pneus da época. Mas o primeiro modelo de esporte que se assemelha aos usados nos dias de hoje foi o Bolton da Reebok, destinado a exercícios de corrida, que na época era praticamente um modelo de luxo. Outro modelo do século XX que faz sucesso até hoje foi o modelo All-Star, da Converse, onde foi muito aderido para a prática de ginástica ou basquete. Nos anos de 1950, as pessoas começaram a buscar mais a prática de esportes e a melhora do condicionamento físico. Assim, devido ao crescimento desse mercado e alta demanda, os sneakers deixaram de ser um produto de luxo e ganharam a popularidade da massa. Só nos anos 60, a New Balance desenvolveu o primeiro par de tênis cientificamente testado com comprovação de melhora das performances em atividades físicas. Ainda nessa época, outras marcas também surgiram e criaram sua legião de fãs, como a Vans, destinado a skatistas, e a Adidas, com o icônico modelo Adidas Superstar. Mas uma das mais importantes empresas, e que definitivamente marcaria a cultura sneaker, foi criada para ser uma mera distribuidora de tênis, mas quando acabou criando seus próprios modelos, entrou para mudar a história. Essa empresa é a Nike. A partir dos anos 70, a Nike já conquistava clientes com seu modelo Cortez, um sneaker ao qual não era só usado para a prática de esportes, mas também devido ao conforto que fornecia. Mas o seu maior acerto, e que mudaria todo o cenário dos sneakers para sempre, foi a ideia de criar uma linha de sneaker e construir um ídolo com ela, escolhendo um jogador calouro de basquete com potencial. O calouro Michael Jordan. Apesar de hoje conhecermos Michael Jordan como um dos maiores esportistas de todos os tempos, na época em que começou a parceria com a Nike, ele apenas estava estreando sua carreira nas quadras. Apesar disso, desde o começo a linha de sneaker foi inteiramente destinada ao jogador, com as cores do primeiro modelo, Air Jordan 1, desenvolvidas pensando nas cores da camisa do time do jogador, Chicago Bulls. O jeito chamativo do sneaker não agradou à NBA, que passou a multar o jogador em cada jogo que estivesse usando o tênis, multa a qual a Nike tinha o maior prazer em pagar, e a repercussão disso só contribuía para o produto ser ainda mais falado. O sucesso foi tão grande que a Nike desenvolveu em parceria com Jordan uma marca própria com o logo famoso que todos conhecemos, o Jumpman. A partir disso, o atleta viu sua linha de sneakers se tornar um objeto de desejo absoluto. Assim, enquanto o jogador conquistava as quadras de basquete, a marca conquistava o mercado de sneakers e o colocava em outro nível. A linha de sneaker foi tão significativa para o império Nike que o modelo Air Jordan 3 Black
lançado em 1988, fez as vendas da empresa saírem de 900 milhões de dólares para 9 bilhões de dólares no período. Esse sucesso não só alavancou o mercado de sneakers, como fez diversas outras concorrentes tentarem criar os seus próprios efeitos Jordan, como a Converse, patrocinando ídolos do basquete como Magic Johnson e Larry Bird, ou a Adidas, em parceria com o grupo de rap Run DMC, ao qual conseguiu emplacar uma música de sucesso com o nome de My Adidas. Assim, esse ato de grandes ídolos sendo referência dos sneakers criou uma espécie de status e símbolo de uma cultura, onde acabou transformando esses calçados em verdadeiros tesouros. Dessa maneira, nasceu uma verdadeira febre e um mercado bilionário de colecionadores espalhados pelo mundo. Conforme os anos passavam, o público desse setor somente aumentava e se mantinha cada vez mais fiel às marcas, comprando produtos com ticket médio muito acima de produtos concorrentes do ramo de calçados, sendo que alguns colecionadores chegam a ter grandes coleções. Os modelos mais populares e em conta vendidos variam de um ticket de R$1.000 até R$2.000. Porém, existem modelos que chegam a valer algumas centenas de milhares de reais. Tudo depende da raridade dos modelos, podendo ser edições limitadas, tênis usados por celebridades ou edições feitas através de grandes parcerias. Por exemplo, um par no modelo Jordan 1 de 1985, autografado pelo próprio Michael Jordan, foi vendido em 2020 em um leilão online pelo valor de R$3 milhões. Outro exemplo foi um modelo protótipo da Nike, um modelo exclusivo e usado pelo próprio cantor Kanye West no Grammy Awards de 2008, ao qual foi vendido por R$9,8 milhões. Esse mercado cresceu tanto, tendo um número tão grande de participantes que existe até mesmo a sua espécie de bolsa de valores própria, realizado pela empresa StockX. A empresa, fundada em 2015, foi desenvolvida para ser uma plataforma de revenda de sneakers, onde fornece cotações de preços de compra e venda, o histórico de preço de venda dos modelos e até realiza a inspeção de todos os modelos de produtos comercializados dentro do site. Assim, a empresa consegue ligar os consumidores que desejam peças raras que já não são comercializadas no mercado com os vendedores, ganhando entre 3 até 9,5% do valor das negociações realizadas. O negócio da empresa deu tão certo que hoje ela é avaliada em quase R$20 bilhões de valor de mercado e é referência no segmento. Mas não para por aí. De acordo com o Grandview Research, o mercado global que envolve todo tipo de sneaker foi avaliado em 2021 em R$409 bilhões, com uma expectativa de crescimento de 5,2% ao ano até o final da década. Apesar da Nike surfar com toda essa onda cultural e esse mercado gigante, a marca não é a favor do mercado de revenda de sneakers, sendo que já deu diversas alfinetadas no público que adquire sneakers para revendê-los em leilões. Um dos seus modelos lançados vem com as frases "Not for resale", ou seja, ele destaca que não é a favor da revenda, e nas línguas do par a mensagem "Wear me", pedindo para o cliente realmente usar o tênis. Para alguns, além de gerar uma sensação de pertencimento de uma cultura, toda essa valorização gerada por pares limitados e colecionadores fanáticos também é um local para investimentos. O próprio fundador da StockX afirma que existe uma boa parcela de consumidores que buscam alguns tênis, calculando riscos e estimando a valorização deles para o futuro. Se fôssemos olhar há algumas décadas e falar que um tênis colecionável foi vendido por um valor hoje de R$3 milhões, que é quase o mesmo valor aproximado de comprar uma Ferrari, isso seria uma loucura total. Porém, vemos que o conceito de raridade se estendeu para diversas outras coisas, não sendo mais algo restrito a pedras preciosas ou obras de artes de séculos antigos. O peso da história, da cultura e o status promovido por uma peça hoje é algo que entrega um grande valor aos consumidores. Também a chance para um consumidor de conseguir uma peça que o diferencie da multidão, algo extremamente limitado e concorrido, chama a atenção de alguns e cria esse mercado tão valorizado das últimas décadas. Esse mercado possui tantos fanáticos que até mesmo no metaverso a Nike conseguiu vender diversas coleções de tênis através de NFTs, uma espécie de tênis digital, faturando assim alguns milhões com isso.
mas isso vai ser assunto para outro vídeo. Agradeço se você assistiu até o fim e peço que se inscreva no canal. Como o canal é pequeno, dificilmente o YouTube vai te recomendar outro vídeo meu sem que você seja inscrito. Um abraço e até a próxima.